Olá, meus irmãos, amigos, bem-vindo ao Daily Devotions, o devocional da De Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. E que bênção podermos estar mais uma vez, poder comentar a leitura bíblica devocional de toda a Bíblia, durante esse ano. E estamos no 8º dia deste mês de março e o texto ele é riquíssimo, que talvez levaríamos muitas horas se fôssemos comentar os detalhes. Mas é um devocional que a gente quer pensar, detalhes importantes e que possam servir para também a nossa aplicação na nossa vida diária. Números 10 e 11, é a leitura de hoje, além do Evangelho de Marcos, capítulo 14, e o Salmo 51 e Provérbios 10, 31 e 32. Mas aqui em Números, vejam bem, o povo de Israel, ele chegou no Sinai, 7 semanas depois que saíram da terra do Egito, acamparam ali. Ali eles ficaram cerca de, talvez, quase um ano ou um ano e pouco. Porque agora, nesse texto que estamos lendo de Números 10, eles estão se movimentando para a partida do Monte Sinai. Isso acontece no 2º ano e no 2º mês do 2º ano da saída do Egito. Receberam as palavras de Deus, os mandamentos, E foi aqui então que Moisés passa a instruir eles. Como eles vão ter essa experiência, ele manda fazer as trombetas de prata. Além do que a nuvem, era o elemento espiritual, o elemento da presença de Deus, que ela se movimentava e ia orientando a saída de Israel e o caminho que eles iam seguir. Mas além da nuvem também foi orientado por Deus, Moisés fez então as trombetas, e as trombetas eram 2 e elas tinham toques que davam alertas precisos, para os líderes, quando era um toque apenas. Depois alguns outros movimentos dependiam do tipo de toque, para que as tribos fossem então se movimentando. E isso diz respeito também, quando a gente ouve som, sempre é a respeito do que é a presença do Espírito Santo, que fala, que faz soar aos nossos ouvidos a orientação e a direção de Deus. Mas aqui então eles partem então, do deserto do Sinai, e Moisés faz toda a organização, a ordem, como que as tribos deveriam de sair. Quem sairia primeiro, quem sairia após. Então a tribo de Levi com as clãs, dos Gersonitas, os Meraritas, dos Gersonitas e do Merarita, eles levavam então toda aquela estrutura do tabernáculo, e depois então também a tribo dos Coatitas levavam os utensílios, que eram o castiçal, a mesa dos pães, a própria Arca da Aliança, que ia à frente conduzindo. Então era algo assim muito extraordinário. Eu fico tentando, me transportar para aquele ambiente, aquelas milhares de Israel que marchavam de forma organizada. E assim eles foram em direção ao deserto de Parã, Eles paravam também para descansar quando a arca parava, então eles paravam para descansar. Nessas ocasiões aconteceu coisas desagradáveis também, O povo começou a reclamar da situação, com relação ao alimento. Eles já estavam ali se queixando do maná, e ali o Senhor, ele mandou fogo destruidor, especialmente, olha só, o fogo se acendeu, e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. Ora, quem vive nas extremidades é um lugar perigoso.
Ele parece que não está lá nem cá, ele tem dificuldades, ele parece que está só observando as coisas e reclamando e murmurando. E isso não é o melhor local para quem quer estar no meio do que Deus está fazendo. É melhor estar junto, estar na frente, estar na sua posição. E esses que viviam ao derredor, nós temos que ter muito cuidado. Quantas pessoas hoje, às vezes, estão pelas igrejas, apenas pelos arredores, se queixando e lançando também murmurações, e isso é um local muito perigoso. Não é aí que o crente deve estar, ele tem que estar junto na caminhada com o povo do Senhor. Ele vai ver menos problemáticas que às vezes Deus está tratando e agindo no meio do povo. E é importante que também aqui diz que o bando de estrangeiros que viajavam com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito, e também assim o povo de Israel começou a se queixar. Aí a influência. Aqueles que não eram do povo, saíram do Egito, a multidão misturada, começaram a influenciar os próprios israelitas. E o Senhor trouxe também um juízo sobre eles. Ele deu o que eles queriam, mas aquilo veio até como algo que lhes fez mal, Tanta carne que o Senhor providenciou para eles que saía pelas narinas. Muito bem, e mais adiante, então, nós vamos perceber no Evangelho de Mateus, que está no período da Páscoa. Aqui acontece aquele episódio tão lindo da mulher que está na casa de Simão o leproso. Olha, ter um amigo chamado Simão o leproso é só Jesus mesmo, Talvez poderíamos dizer, estaria com os príncipes, com os líderes dos fariseus. Não, ele era um leproso e foi curado pelo Senhor, e ali eles estavam reunidos para uma comunhão, e a mulher fez aquele ato tão lindo de servir a Jesus. O Salmo 51, ele é o salmo que a gente também sente que todos nós, como Davi, o rei, que agora ele, depois de ter feito um pecado, ele se humilha, se quebranta, e aqui então está o que o ser humano que teme a Deus deve fazer. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, não rejeitará um coração humilde e arrependido. Que Deus nos abençoe e nos ajude para nós podermos também ter essas atitudes de humilhação e quebrantamento. Que Deus seja com cada um. Amém.